Vamos ver agora o modelo de Bertrand com restrição de capacidade. Ainda vamos estar trabalhando com duas empresas. E a função demanda, vamos colocar ela com essa forma funcional, apenas para simplificar. Quantidade é igual a A menos P. E aqui a gente vai ter a restrição de capacidade dado pela função custo. Então a função custo da empresa I, que vai ser função de QI, vai ser dado pela seguinte relação. Vai ser igual a C, que é o custo marginal, vezes QI, se a quantidade produzida por ela for menor ou igual a um certo valor Q barra. E vai ser igual a infinito se o valor produzido por ela for maior do que esse Q barra. Então, o que quer dizer que essa função custo? Quer dizer que se você está produzindo menor do que um certo valor, você está com essa função custo aqui normal. Porém, produzir além dessa capacidade, além desse Q barra, faz com que os seus custos explodam. Isso quer dizer que você não consegue produzir além dessa quantidade Q barra. Isso quer dizer que a quantidade produzida pela empresa I vai ser igual a o mínimo entre Q barra e A menos P. Então, por exemplo, se o preço for muito pequeno, de forma que A menos P é maior do que Q barra, então a empresa vai produzir Q barra. Se o preço for de forma em que A menos P é menor do que Q barra, a empresa vai produzir A menos P. E existe um preço P barra, que vai ser o preço de mercado quando a quantidade produzida for Q barra. Então, quando a empresa produz Q barra, o preço é P barra. Ou então o contrário, quando o preço é P barra, a empresa vai conseguir produzir Q barra. Vamos ver agora 4 possíveis cenários. Então, o primeiro cenário vai ser o preço da empresa 1 menor do que o preço da empresa 2. E aí a gente viu que nesse cenário, toda a demanda é da empresa 1. Porém, agora, a empresa 1 ela não consegue produzir toda a demanda do mercado, dependendo aqui desses valores. Então, vai ser igual ao preço que ela cobra, menos o custo marginal. Ela vai obter lucro até aonde ela pode produzir, ou seja, o mínimo entre A menos P1 e Q barra. Então, esse é o lucro dela. Preço menos o custo marginal vezes a quantidade. Só que agora a quantidade dela é o mínimo entre esses dois valores, A menos P1 ou Q barra. E a gente pode ter outro cenário em que P1 é igual a P2. Nesse caso, as empresas vão repartir o mercado. Então, o lucro delas vai ser P1 menos C, vezes a quantidade produzida, que vai ser A menos P1. Ou P2, né? No caso, são iguais. Então, até agora, é similar ao caso sem restrição de produção. Mudando aqui apenas essa equação aqui de cima. Vamos ver o terceiro cenário, que vai ser o seguinte. O preço da empresa 1 é maior do que o da empresa 2. E, além disso, o preço da empresa 2 é maior ou igual a P barra. Agora, esse cenário aqui é totalmente diferente. O que é que vai acontecer? Então, vamos começar aqui analisando desse
P2 maior ou igual a P barra. Se o P2 é maior ou igual a P barra, isso quer dizer que a empresa 2 vai produzir algo menor ou igual a Q barra. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que se a empresa 2 produz algo menor ou igual a Q barra, não vai sobrar nada para a empresa 1 vender. Porque aqui ela está conseguindo atender todo o mercado. Porque o preço da 2 ela é menor do que o preço da 1. Então, se ela está cobrando um preço menor, ela está pegando todo o mercado para ela. E aí a demanda que vai sobrar para a empresa 1 não vai existir porque a empresa 2 ela consegue produzir o suficiente para atender o mercado. Imagine o seguinte, P2 igual a P bar. E aqui no caso P1 é maior. Se o P2 é igual a P barra, a quantidade demandada vai ser A menos P bar, que é igual ao que? Ao Q bar. O Q vai ser igual ao Q bar. Isso quer dizer que a demanda de mercado vai ser igual a Q bar. Como a empresa 2 consegue produzir Q barra, ela vai ficar com todo o mercado. E isso também vai valer se o P1 for maior do que o P2 e o P2 for maior do que o P barra. Então a quantidade demandada vai ser menor do que Q barra. E aí a empresa 2 também consegue produzir quantidades menores. Então nesses dois cenários, não existe demanda para a empresa 1. Tudo que é produzido pela empresa 2 vai ser vendido no mercado e só ela vai vender porque o preço dela é menor. Então, nesse cenário, o lucro da empresa 1 é igual a 0. Agora vamos ver o quarto cenário, que seria o complementar do terceiro. Seria o quê? A empresa 1 cobrar um preço maior do que a empresa 2, porém o preço da empresa 2 é menor do que o preço barra. Então, nesse caso, vai sobrar uma demanda residual para a empresa 1. Vamos ver então. Então, a quantidade demandada, quando o preço é P2, vai ser igual a A menos P2. Isso aqui vai ser maior do que o Q barra. Por quê? Porque o preço 2 é menor do que o preço barra. Então, quer dizer que a demanda total de mercado vai ser maior do que a capacidade máxima de produção da empresa. Então, nesse cenário, a empresa 2 só vai conseguir produzir Q barra e a demanda residual vai para a empresa 1. A quantidade por ela produzida vai ser a quantidade de mercado, Q, menos a quantidade produzida pela empresa 2, que é Q barra. O Q é A menos P2 menos Q barra. Então, essa vai ser a produção da empresa 1. E o lucro dela vai ser o quê? Nesse cenário, o lucro dela vai ser o preço que ela cobra, custo marginal, e a quantidade por ela produzida, que é essa equação aqui de cima. A menos P2 menos Q bar. Então, vamos atribuir aqui valores a e C, custo marginal, tanto quanto o Q barra, para poder a gente raciocinar melhor o modelo. Então, vamos supor que a demanda é função do preço, que é igual a 100 menos P. Os custos vão ser 5 vezes a quantidade. E a quantidade máxima, Q barra, vai ser igual a 60.
Então, o lucro da empresa 1 vai ser igual. Vamos analisar o primeiro cenário. Em que o preço 1 é menor do que o preço 2. Nesse caso, ela fica com todo o mercado. Então, é preço 1 menos o custo marginal 5 vezes o mínimo entre 100 menos P1 e 60. O segundo caso vai ser os preços iguais. Então, o lucro dela vai ser P1 menos 5 e multiplica 100 menos P1. Tudo isso dividido por 2. O terceiro caso é P1 maior do que P2, em que P2 é maior ou igual a 40. Por que 40? Porque se a quantidade máxima Q barra é 60, aplicando na demanda, a gente tem que o preço barra vai ser igual a 100 menos 60, igual a 40. Então, nesse caso, toda a demanda vai para a empresa 2, então o lucro da empresa 1 é 0. E por fim, a gente tem o caso em que o preço da empresa 1 é maior do que o preço da empresa 2 e o preço da empresa 2 é menor do que 40. Nesse caso, vai sobrar uma demanda residual para a empresa 1 e ela vai obter um lucro igual a P1 menos o custo marginal vezes a demanda residual, que vai ser a demanda em que a empresa 2 está produzindo 60. Então, é a demanda menos 60. Então, vamos analisar aqui um primeiro caso. Vamos procurar um equilíbrio com a seguinte característica igual ao Bertrand sem restrição de capacidade. Então, a gente está procurando um equilíbrio em que os preços são iguais e os preços são iguais ao custo marginal, 5. Então, o que é que acontece aqui nesse cenário? Nesse cenário, preço igual a 5, a quantidade total demandada vai ser 100 menos 5 igual a 95. Então, cada empresa vai produzir metade. 95 sobre 2. Ok. E se os preços são iguais ao custo marginal, o lucro aqui de cada empresa vai ser 0. Então, vamos ver aqui se alguma empresa tem incentivo de desviar. Então, as duas empresas estão cobrando preço igual a 5. E vamos imaginar que a empresa 1 vai cobrar um preço 6, que no caso vai ser maior do que o da empresa 2, que é 5. Então, o que é que acontece se a empresa 1 cobra um preço igual a 6? Então, vamos voltar aqui nessa função lucro e analisar qual é esse cenário. A gente está no cenário em que P1 é maior do que P2, então, em um desses dois cenários, esse ou esse, e a gente tem que o preço 2 ele vai ser menor do que o preço Q bar, que é 40. No caso, o preço 2 é 5, né? Então, a gente está nesse cenário aqui. A empresa 1 cobra um preço maior e a empresa 2 vai produzir a quantidade máxima, que é 60. Então, o lucro da empresa 1 nesse cenário é dado aqui por essa equação aqui, que está em azul. O preço dela vai ser 6, 6 menos 5, 100 menos o preço que é 6, menos 60, que é a produção máxima da empresa 2. Então, o lucro da empresa 1 nesse cenário vai ser 100 menos 66 vai ser igual, então, a 34, que é maior do que 0.
Então, vamos raciocinar aqui novamente. A gente está procurando um equilíbrio em que P1 é igual a P2 e é igual a 5. E aqui os lucros são zero. E a gente viu que se a empresa 1 aumenta o preço para 6, por exemplo, e o preço da empresa 2 continua o mesmo, 5, que é igual ao custo marginal, a empresa 1 vai ter um lucro positivo, maior do que zero. Então, a empresa 1 sempre vai ter incentivo de aumentar o preço, dado que a empresa 2 está produzindo 5, está cobrando 5. Logo, esse cenário não é equilíbrio de Nash. Vamos ver agora o segundo cenário. Vamos procurar um equilíbrio em que os preços são iguais, porém agora eles são maiores do que o custo marginal. Então vamos supor que o preço P1, P2 é igual a 10, que é maior do que o custo marginal, que é igual a 5. Então, se o preço é 10, a demanda vai ser igual a 100 menos 10, que é igual a 90. Então, cada empresa vai produzir 45, que é menor do que 60, né? Que é o máximo. Então, o lucro da empresa 1 vai ser igual ao lucro da empresa 2, que vai ser igual a o preço menos o custo, vezes a quantidade produzida por cada uma, que é 45. Então, vai dar o quê? Isso vai dar 5 vezes 45, que é igual a 225. Agora vamos analisar o seguinte. Vamos supor que a empresa 1 vai cobrar um preço igual a 9, que é menor do que o preço da empresa 2, que é igual a 10, mas aqui, tanto P1 quanto P2, eles são maiores do que o custo marginal. Então, o que é que vai acontecer se o preço da empresa 1 for igual a 9? Então, a empresa 1, com preço menor do que o da empresa 2, ela vai absorver todo o mercado. Então, se o preço é igual a 9, a quantidade demandada é 91. Então, dos 91, a empresa 1 só consegue produzir 60. E aí o lucro da empresa 1 vai ser igual a o preço menos o custo marginal, vezes a quantidade que ela produz, que é 60. Vai ser 4 vezes 60, que é igual a 240. Então, se a empresa 1 reduz de 10 para 9, ela obtém um lucro de 240, que é maior do que 225. Então, esse cenário em que os preços são iguais e são maiores do que o custo marginal, as empresas vão ter incentivo de diminuir o preço e obter um lucro maior. Então, não existe aí, nesse caso, um equilíbrio de Nash nesse cenário, pois cada empresa tem incentivo de desviar da estratégia que é preços iguais, maiores do que o custo marginal. Vamos analisar aqui o terceiro e último caso. No terceiro caso, a gente está procurando um equilíbrio em que os preços são diferentes e que ambos são maiores do que o custo marginal. Então vamos analisar aqui um primeiro caso em que P1 é maior do que P2
e P2 é maior ou igual a 40, que é o preço barra. Então, se o P1 é maior do que o P2, que é maior ou igual a 40, isso quer dizer que a gente está no cenário em que o lucro da empresa 1 é igual a zero. Se isso acontece, então o que é que a empresa 1 vai querer fazer? Ela vai querer cobrar um preço um pouco menor do que P2 para obter um lucro positivo. Então isso aqui não pode ser equilíbrio. O segundo caso seria a empresa 1 cobrar um preço maior do que a empresa 2 e a empresa 2 está cobrando um preço menor do que 40. Nesse caso, a empresa 2 está produzindo 60, que é a produção máxima, e a empresa 1 vai produzir 100 menos 60, 40, menos o preço que ela cobra. Aqui, o incentivo da empresa 1 vai ser cobrar um preço um pouco menor do que o da empresa 2 e produzir o máximo, porque que o lucro nesse cenário vai ser maior do que o lucro caso ela produzisse com a demanda residual. Por fim, a gente chega na conclusão de que no modelo de Bertrand com restrição, não existe equilíbrio de Nash em estratégias puras. Na próxima aula a gente vai ver o modelo de Bertrand em que os produtos são heterogêneos. Até a próxima aula.